Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês, eu sou Fagundes. Hoje são primeiro, na verdade hoje é, né? Hoje é 1º de julho de 2022, sexta-feira. Bom, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Olha só que matéria interessante, gente. Aquela velha história, chame-os do que você... Acuse-os do que você é, chame-os do que você faz. Preconceituoso e boçal. Colunista da Folha ataca mulheres. Presta atenção. Mulheres, cadê? Eleitoras de Bolsonaro com insinuações libidinosas, em outras palavras, com cunho sexista, sexual. Cadê a mexeu com uma, mexeu com todas? Cadê as feministas? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar chave Pix, conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas e aqui você sabe, o seu comentário faz toda a diferença. Vamos lá? Nesta terça-feira, 28, o colunista da Folha, Marcelo Coelho, publicou um abusivo artigo sob o título Grosso e Obsceno. Presta atenção, gente. Grosso e obsceno. Bolsonaro é o falo que sua eleitora gostaria de ter. Traduzir para vocês aí que não sabem o que é falo. Falo é pinto. Sabe? Pinto. Entenderam? Pois é, né? Vou ler de novo o título, gente. Olha a consideração. Não, se Bolsonaro fala um negócio desse aqui, se eu falo, se qualquer coisa... Isso estava estampado em tudo quanto era botequim de jornal de esquerda. Vou de novo, ó. Ó o título. Grosso e obsceno. Bolsonaro é o falo que toda eleitora gostaria de ter. Ou seja, toda eleitora de Bolsonaro é aquilo que toda mulher gostaria de ter entre as pernas. Subtítulo: Eletricidade sexual entre o presidente e suas admiradoras empodera as donas de casas de extrema direita. Vou ler, esse é o subtítulo. Eletricidade sexual entre o presidente e suas admiradoras empodera as donas de casa de extrema direita. Não, presta atenção, gente. Os caras não pode chamar o cara de corrupto. Os caras não podem chamar ele de bandido. Os caras não podem dizer que ele roubou, que ele desviou dinheiro, que ele recebeu dinheiro em caixinha de celular, em caixinha de uísque, né? Os caras não têm como acusar o filho do Bolsonaro, apesar de tentarem, né? De não ter nada em 2003 e em 2006, de repente, já ser dono de uma grande empresa. Não tem como. Não tem como. Né? O Ronaldinho dos negócios. De forma chocante, o articulista deprecia as mulheres de direita e enaltece as mulheres de esquerda. A pretensa análise não passa de um rosário de grosserias que só faz revelar o seu ato falho. Presta atenção. Cadê? Ato falho. O tal colunista não é psicólogo, por isso seu texto é uma confissão projetiva que revela a pobreza do seu próprio caráter. Um tiro que sai pela culatra. Cadê? Ele apresenta o argumento de que as eleitoras desejam ter o falo, pênis do Bolsonaro, o que equivale a qualificá-las com traços pretensamente masculinos e comportamento autoritários. O marido não é lá essas coisas, Bolsonaro faz dela o homem da casa. Aqui ele sugere que os homens de direita são os bananas. Mas o principal objetivo é chamar a atenção para uma suposta pesquisa em que o presidente Bolsonaro perde de Lula no eleitorado feminino. Uma tentativa bulha de convencer o eleitorado feminino a desprezar o grosso Bolsonaro e apoiar o fino Lula. É mesmo, ele é um ladrão fino mesmo. É evidente a militância descarada desse animal político de extrema esquerda, que sem argumentos para convencer as mulheres a votarem no ex-presidiário, teve a brilhante ideia de atacá-las
covardemente traçando um perfil das eleitoras de Bolsonaro que vai desde patricinhas a mal amadas. Assim, com essa depreciação das mulheres conservadoras, espera ganhar a simpatia das mulheres de extrema esquerda. Ó, conferíamos o trechinho aqui. Olha só o que ele escreve. Gente, absurdo. Presta atenção no naipe do jornalismo, viu? E se fosse as mulheres que tivessem assinatura com esse jornal, eu cancelava. Porque um jornal que não respeita a minha posição política e me trata do jeito que esse jornalista tratou, isso pode ser com esquerda, pode ser com mulheres de esquerda, pode ser com mulheres de direita, não importa. O ato desse jornalista aqui é grosseiro, covarde e desumano e, além de tudo, é praticamente um abuso com as mulheres. Vamos lá. Está longe de ser uma dandoca, uma perua, uma patricinha. Essas são bolsonaristas também, e em boa medida. Mas a bolsonarista de passeata vem de outra classe social e não pretende ser mais do que é dona de casa, proprietária de bar, gerente de confecção, funcionária da secretaria de uma escola de freiras, organizadora de grupos de oração numa igreja evangélica. Tudo indica que vem da classe média baixa ou média mesmo, em algum bairro que não conta com muito prestígio nas páginas de um jornal impresso. O quê? O que quer dizer com isso? Vejam esse nauseante trecho do artigo. Vejam esse nauseante trecho do artigo e tirem as suas conclusões. Aqui já foi o jornal que a gente está lendo, chamando a atenção. Não acho bom. Agora, chamou a atenção, agora vamos dar ênfase ao trecho interessante. Não acho o Bolsonaro feio, de jeito nenhum. E por mais que eu deteste politicamente, não lhe nego as qualidades da simpatia e do bom humor. Vejo pouca eletricidade sexual, contudo, entre Bolsonaro e suas admiradoras. Os tempos são outros e a mulher bolsonarista não está canalizando suas frustrações sexuais. De resto, quem não as tem, não escapa tão de olhos azuis. A minha interpretação tem valor diagnóstico, pois sou psicóloga. Portanto, vou pegar leve. Por muito pouco não saiu uma declaração de amor ou seria um feitiço? Seria um desejo inconfesso? Pelo ex-capitão de olhos azuis? Veja, esse trecho aqui já é o trecho da matéria, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa, travou aqui, deixa eu continuar aqui. Aqui já é a jornalista, né, que já fala, né, que ela é psicóloga, aqui já da matéria aqui, ó. A minha interpretação tem valor diagnóstico, pois sou psicóloga. Portanto, vou pegar leve, né, ela destrinchando aqui um pouco do que foi dito pelo jornalista. Por muito pouco não saiu uma declaração de amor, ou seria um feitiço? Seria um desejo inconfesso pelo ex-capitão de olhos azuis? Essa preocupação com a vida sexual do Bolsonaro e de suas eleitoras demonstra um claro conflito nesse campo. Qual a orientação sexual dessa pessoa? Esse falo projetado nas mulheres em negação da libido do presidente seria inveja da sua potência? Ou seria a expressão da própria impotência? Rapaz, a jornalista aqui pegou pesado com o cara da... Conjugou... Menino, tá continuando, né? Ou seria inveja da sua potência, né? Ou será a expressão da própria impotência sexual do colunista? E o colunista que não tem diploma de jornalista continua a sua insana análise. Bom, vamos ao que diz agora novamente o colunista. Acho que o atual extremismo feminino tem mais a ver com uma questão de autoridade. Penso na pequena empreendedora que se orgulha de seu papel produtivo e das broncas que sabe dar nos songas-mongas que emprega salário baixo, ou na dona de casa que há 30 anos vive com um idiota e acha com razão que se não fosse por ela a família toda já estaria morando debaixo da ponte. É também a síndica que impede o condomínio de virar maloca. Ela viu os filhos da vizinha entrarem no mundo das drogas e se felicita por ter educado seus à moda antiga. Ou, quem sabe, gostaria de ter tido essa firmeza toda e, ao contrário, se vê humilhada pelo marido, ignorada pelos professores
da escola em que trabalha. São uns esquerdistas desgraçados, já teve conflitos com a nora e entre um barraco e outro acaba tendo de engolir o que não quer. Ofendeu e foi ofendida, manda e é mandada. A vida para ela é uma luta não para conquistar direitos ou para sair da pobreza, mas para se manter no lugar em que está. Reconhece em Bolsonaro as suas próprias características. Não vê no presidente, portanto, um agressor de mulheres, um machista pré-histórico. O que incomoda a mulher bolsonarista são figuras como Dilma Rousseff ou Maria do Rosário, a militância de esquerda. Deixa eu ver. O feminismo, a crítica à sociedade patriarcal. É isso que ela não admite. Palavras do colunista, hein? Tudo menos estar lado a lado numa luta que unifica negros, homossexuais, indígenas, populações sem teto, considera uma vítima de uma ordem social qualquer. Isso a rebaixaria demais. Destrutivo e grosso. Obsceno e chocante, descontrolado e durão. Bolsonaro é o falo que a bolsonarista gostaria de ter. Ou que imaginariamente possui, gente. O marido não é lá essas coisas. Bolsonaro faz dela o homem da casa. Acuse-os... Aí... Finaliza a matéria e tá aqui a jornalista agora, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você... Portanto, tudo que foi atribuído às mulheres de direita cabe perfeitamente às mulheres de esquerda, especialmente as que preferem apoiar um demagogo preconceituoso, corrupto e ex-presidiário para presidente. Duvido que mulheres inteligentes votem em um degenerado que fez palanque político em cima do caixão da sua própria mulher. Figuras como Dilma Rousseff, Maria do Rosário não nos incomodam, como diz o autor do texto. Elas nos envergonham, assim como as feministas e toda a militância de extrema esquerda, cuja visão é míope. Por essas acusações infames, as mulheres de direita deveriam entrar com uma ação coletiva e processar esse colunista. Por muito menos, o nosso presidente foi processado pela militante deste decadente jornal, só por causa de uma história de um tal de um furo. Só a Bolsa só falando furo. Um furo de reportagem, que a mulher deu furo de reportagem, enfim, já foi motivo para coisar Bolsonaro. O autor desse artigo expressa uma profunda inveja das mulheres bolsonaristas. Mulheres que vão às ruas e lutam por igualdade de direitos e de dignidades para todas as pessoas. Que sabem discernir que a grosseria do presidente é contra um esquema de corrupção e não contra pessoas. Mulheres altivas, bem-sucedidas, donas de si e patriotas que fazem a diferença nesse cenário. Político nacional, bem diferente das feministas, que aceitam ser reduzidas à massa de manobra. Desses homens fracos que trocaram os prazeres sexuais pelo poder abusivo. Mas tenho fé que essas mulheres possam despertar a tempo de não cair na armadilha desses homens sem escrúpulos. O que faz um homem de meia idade falar de sexo quando deveria falar de política? Boa pergunta, né? Bom, apoiador de um candidato moralmente falido, o militante herdeiro dessa doente é a forma de... o militante herdeiro é herdeiro dessa doentia forma de pensar. Aposta na desqualificação do presidente para, quem sabe, ter uma chance de ser visto. Não sabe, porém, que a verdadeira potência do homem Bolsonaro está na coragem e na ousadia de enfrentar um sistema repleto de hienas velhas invejosas que o atacam de forma vil. Não bastante, atacam mulheres, suas eleitoras. Bolsonaro é o grosso capaz de indignar-se com a corrupção e a constante violação dos valores. Nunca foi sobre atacar pessoas, mas um sistema que usa as pessoas para manter-se no poder. Isso me faz lembrar um antigo comercial de veneno que dizia: terrível, mas só contra insetos. Pois assim é. Bolsonaro é terrível, mas só contra os insetos. Tá aqui, gente, aqui, ó, Bernadette é a autora desse texto, né, aqui do jornal Cidade Online, que fez a análise do colunista. O nome dela aqui, ó, é Bernadette Freire Campos. Quem é ela? Psicóloga com experiência de mais de 30 anos na prática de psicologia clínica, com especialidades
em psicopedagogia, avaliação psicológica, programação neurolinguística, hipnose clínica, hipnose hospitalar, hipnose estratégica, hipnose educativa, hipnose ericksoniana, regressão, etc. A lista das coisas que a mulher faz é longa, hein? Destaque para hipnose para vestibulares e concursos. Pronto, tá aqui, gente. Tá aqui. Isso daí é o jornalismo da Folha. E eu achei brilhante a análise da psicóloga aqui, porque ela mostra claramente que tudo aquilo que o jornalista tá falando das mulheres, na verdade é do seu próprio subconsciente. Talvez ele, né, tenha carência de tudo aquilo ali, aí transfere aquilo ali para transferir para as... Não tem coragem de admitir, não tem coragem de falar. Porque, gente, para e pensa, o que tem a ver a política com essa questão sexual? Eu tô tentando fazer, puxar aqui e não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Ou seja, só tem uma explicação. Frustração do colunista. Frustração do colunista, né? Talvez ele quisesse estar no lugar da Michelle Bolsonaro, né? Vai saber, né? Enfim. Agora, gente, fala sério, né? Olha o tipo de jornalismo que se presta ao cara. Como eu falei, não pode chamar o presidente de corrupto, não pode chamar de bandido. Teve a CPI da Covid, não pode chamar Bolsonaro de corrupto na CPI. Nós estamos com um negócio relacionado ao MEC, não está podendo do mesmo jeito. Então o que acontece? Assassinato de reputação. Já que não pode atingir o presidente, vamos ofender as mulheres que apoiam o presidente, né? E faz isso do jeito mais vil, mais baixo. Sabe o que é engraçado? Estão acusando agora aí o Pedro Guimarães, né, de assédio sexual. É um crime que é difícil de você provar, porque é sua palavra contra a palavra da suposta vítima. Não estou dizendo aqui que ele não cometeu o crime, né? Mas eu achei muito estranho esse negócio explodir agora. Principalmente com o ano de eleição, a questão do MEC entrando em sigilo, né? É tanta coisa, gente, que é meio esquisito, né? E aí de repente, né, o cara tá lá, na mídia pra tudo quanto é lado. Até agora não se provou nada, até agora não teve nada, entrou em sigilo, um monte de coisa. Não, o sigilo foi do... Não, o do Guimarães também foi? O sigilo foi do MEC, né? Do MEC entrou em sigilo. Né? Estranhamente, eu não sei por que entra em sigilo essas coisas. Mas enfim, né? E aí agora essa do jornalista. Os caras não tem como acusar, gente, não tem o que inventar, então tem que partir para isso aí. É o ataque pelo judiciário, é o ataque pela imprensa, né? E no meu ponto de vista, uma mulher que se respeita e fosse assinante disso aqui, cancelava na hora. Porque aqui foram atingidas muitas mulheres que assinam esse jornal. Então imagine, você está assinando um jornal para ele te desmoralizar, para ele te desqualificar, para ele te desrespeitar. Onde ele deveria respeitar o leitor, a pessoa que mantém ele vivo ali, o jornal de pé, né, através da sua assinatura. Não, eles não respeitam mais. Eles não respeitam nem mais. É aquela velha história, estão mordendo a mão que os alimentam. Notícia que é bom? Nada. Informação que é bom? Nada. Nós vivemos hoje um período que é a desmoralização da sociedade. Tá aí, ó. A pergunta é, será que vai ter um partido de esquerda? Vai ter alguma feminista nesse momento dizendo mexeu com uma, mexeu com todas? E aqui não é nem com uma, hein? É com várias. Ó, se você gostou desse vídeo, botão valeu demais, você clica aí. E pode estar ajudando o canal também através desse método. Gente, vamos aqui aos comentários, ver o que o pessoal está comentando aqui. Deixa eu ver aqui. Atualizar aqui a página para a gente ver o que a galerinha tá falando com a gente por aqui, né? Vamos lá, os comentários de hoje. José Aparecido do Couto. A turma vai tentar barrar ele. Ele escreveu aqui no vídeo: Roberto Jefferson aparece como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Pois é, gente, marcar o coraçãozinho que a gente leu. Roberto Jefferson tá aí na parada, hein? Tá aí. O Moraes aí que não vai gostar muito disso, não. Vai não. José Aparecido do Couto, isto não é problema dela, deveria ficar na dela.
Ele escreveu no vídeo: Janaína surta e ataca a escolha de Braga Neto para vice de Bolsonaro. Pai, eu acho que não deram o cardinal da Janaína, né? Que ela foi com tudo pra cima do Bolsonaro e criticou, eu não sei não. José Aparecido do Couto, só deu ele agora no comecinho, hein? Eles devem, mas não negam, mas pagam se quiserem. E o difícil é querer pagar. Mais um calote milionário nas contas do PT. Pois é. Dessa vez agora foi o marqueteiro. Gente, um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui! Continuem comentando aí, hein?